E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, fiz essa aulinha aqui para a gente resolver alguns exercícios das atividades do professor, aquela que eu estou mandando toda semana, tá? Porque tem muita gente que está fazendo, está errando e não está sabendo por que errou. Então, eu vou resolver aqui, desde aquela avaliativa até agora, e aí quem mandou, porque vocês sabem que está errado, né? Dependendo da resposta que vocês mandam, aparece ali que está errado, mas vocês têm que saber aonde que errou, tá? Então, essas primeiras aqui, ó, calcule a medida da área do pentágono na figura a seguir, considerando as medidas que foram colocadas nela. Então, ele quer saber a medida dessa área aqui, tá? Gente, não existe uma fórmula da área do pentágono, assim. Como que era para fazer isso aqui? Eu até copiei já essa figura aqui, ó, tá? Então, aqui era o seguinte, deixa eu até chegar isso aqui um pouco para baixo. Olha lá. Então, você tinha que imaginar a seguinte situação, ó, tá? Dividir isso aqui, ó, certo? Então, quando você divide, aí você tem um triângulo, certo? Você tem um triângulo em cima e um retângulo embaixo. Então, fica muito mais fácil. Agora, você tem que ver aqui, ó, retângulo eu tenho 30 por 50. Então, para achar a área aqui, ó, 30 por 50. Tá? E o triângulo, a base do triângulo eu tenho 50, ó, certo? O que é essa altura aqui do triângulo? Eu tenho que saber essa altura aqui, né? Que é como se fosse, ó, certo? Aqui seria fazer assim, né? O que é a altura do triângulo? Essa seria a altura do triângulo. Então, a base do triângulo é 50 e a altura do triângulo seria daqui, concorda? Daqui até aqui, a altura aqui, ó. E eu sei que toda essa reta aqui é 60 e esse pedacinho aqui é 30, não é isso? Se esse pedacinho é 30 e toda a reta é 60, é porque lá em cima também é 30, tá? Então, na verdade, para achar a área desse troço, você vai fazer a área do retângulo, desse pentágono, né? Mais a área do triângulo, beleza? A área do retângulo é só multiplicar 30 vezes 50. E a área do triângulo é a base vezes a altura, por 2, correto? A altura é 30, base vezes a altura divididos por 2. Então, aqui você vai ter 1.500 mais 1.500 divididos por 2, certo? Então, isso é 1.500 mais 750, e isso aqui dá 2.200 centímetros quadrados. Estamos falando de área. Ok? Tranquilo? Tá? Esse era o primeiro exercício. O segundo era essa figura aqui. Mesma coisa, calcule a área da figura. Ele diz que o ponto C, A, C e E são retilíneos, ou seja, tem uma reta que passa por A, C e E. E o C é o ponto médio, está bem no meio dessa reta, tá? E contém a paralela, ponto médio é o segmento AE, e que a reta que contém é paralela à reta que contém o HF. Então, o que ele está dizendo para você é o seguinte, ó, que aqui, ó, você tem, vou colocar isso aqui para cá. Bom, então o que ele quis dizer lá? É o seguinte, aqui você tem uma reta que vai de A até E, tá? E essa reta é paralela à reta que vai de H até F. Isso que ele falou. E o C está bem no meio. Então, por que ele fala que o C é ponto médio de A e E? Porque olha aqui, ó, você sabe que de A até E tem 40 centímetros, correto? Então, aqui você vai ter 20 centímetros e aqui você vai ter 20 centímetros, certo? Beleza? Qual que é a altura desse triângulo aqui? Já está lá, ó, 20 centímetros. Né? Daqui até aqui tem 20 centímetros. E qual que é a altura desse triângulo aqui? Ó? Então, esse triângulo tem 20 centímetros de altura, mas e esse aqui? Então, aí você tem que ver o seguinte, ó. Daqui até aqui você tem 60, certo? 60. Aqui você tem 30. Então, aqui você vai ter 30 também, certo? Aqui você vai ter 30 centímetros de altura. Então, eu tenho dois triângulos que eu já conheço a base e a altura. Eu tenho um retângulo que eu sei que a largura é 30 e o comprimento é 40. E esse triângulo aqui que eu sei que a altura é 10, ó, a altura está aqui, né? A altura dele é essa aqui, é 10 centímetros, e a base é 40. Pronto, tá? Então, são 4 figuras que eu vou ter que achar a área, tá?
Então, a área do primeiro triângulo, lá de cima, vai ser 30 vezes 20 sobre 2. A área do outro triângulo que está ao lado, 20 vezes 20 sobre 2, correto? A área do retângulo, 30 vezes 40, que é aqui, né? 30 vezes 40. E a área do triângulo lá embaixo, 10, base, né? Base é 40 vezes 10, que é a altura, divididos por 2. Aqui. É essa conta que eu vou fazer para achar a área dessa figura. Isso aqui vai dar 600 dividido por 2 dá 300, certo? Mais 400 dividido por 2 dá 200. Aqui, 4 vezes 3, 12, mais 2 zeros, 1.200. Aqui, 400 dividido por 2, 200. Então, somou aqui 500, 1.700, 1.900, correto? Centímetros quadrados, estamos falando de área, 1.900, certo? Então aqui, ó, só aqui, primeira questão, 2.250, letra C, segunda, 1.900, letra D, tá? Terceira, calcule a área da figura supondo essas medidas. Mesma coisa, quer que calcule a área dessa figura aqui, ó, tá? Então, como é que eu calculo a área dessa figura? Bom, gente, isso aqui é um quadrado de lado 3. Então, a área desse quadradinho aqui é 3 ao quadrado, que é 9. Beleza? Esse triângulo tem aqui, ó, essa base 3, aqui é 90 graus, porque aqui é 90 e aqui é 4, ó, altura 4. Então, aqui é base vezes altura sobre 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Tá vendo? E você vai calculando cada um, ó. Esse aqui, esse retângulo, 4 vezes 7, 28. Ó. Então, em vez de eu montar tudo como eu fiz aqui antes, e montei uma equação, ó, já aqui, você pode calcular cada um separado e depois só faz a soma, tá? Às vezes até na própria figura. Esse triângulo aqui é igual àquele, 4 por 3. Então, também vai ser 6, tá? Então, agora a área total vai ser 9 mais 6 mais 28 mais 6. 12 com 28, 40, com 9, 49 centímetros quadrados, certo? E aí teríamos aqui 49 centímetros quadrados, letra A. Calcule a área da região sombreada supondo as medidas. Então, aqui é interessante, ele quer a área sombreada. Como que você faz isso? O mais fácil aqui, gente, é você pegar todo esse lado aqui, ó, que é 4, e todo esse lado aqui, que é 7, correto? Tá? Então, é um retângulo 7 por 4, tá? Beleza? Então, isso é importante saber. É um retângulo 7 por 4. E outra coisa, você calcula a área total, o ideal é calcular a área total e tirar esses 4 pedacinhos aqui, ó. Claro, você pode fazer aqui, ó, um retângulo aqui, outro retângulo aqui, outro retângulo aqui. Então, você vai ter um retângulo central e mais 4 retângulos. Muito mais trabalhoso. Faz a área total, né? Então, área total, 4 vezes 7, 28 centímetros quadrados, né? E repare que todos esses quadradinhos aqui são iguais, ó. Ele é 1 por 1, é um quadrado. Parece um retângulo, mas é um quadrado, porque aqui é 1 e aqui também é 1, né? Então, são quadrados de 1 por 1. Bom, então aqui, ó, o que acontece? Você vai ter o total, 4 vezes 7, 28, certo? E você vai tirar, ó, 1 centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado, centímetro quadrado, são 4 quadradinhos, cada um com 1. Então, 1 vezes 4, 4. Então, você vai fazer 28 menos 4. 24 centímetros quadrados, tá? Então, aqui você vai ter, ó, letra C, ok? Tranquilo? Então, vamos para o próximo. O próximo seria aqui, ó, tá? Quantas arestas tem um prisma cuja a base é um polígono com 8 lados? Então, gente, preste atenção. Prisma. Se você tem um prisma sempre a base tem a tampa, né? E se aqui você tem uma figura com 8 lados, é difícil até desenhar, mas vamos lá. 8 lados.
Então você tem 8 lados em cima também. Cada lado é uma aresta, gente. Certo? Cada lado é uma aresta. Então você tem que sempre contar assim, ó. Quer ver? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Prisma que tem 3 lados na base. Opa, tá. Então são 3 arestas. Mais 3 em cima e mais 3 para ligar. Entendeu? Então sempre 3 vezes mais. Tem 3 na base, 3 em cima e 3 para ligar. Se você tem 4 na tampa, 4 na base e 4 para ligar uma ponta na outra. Entendeu? Prisma vai sempre funcionar desse jeito, tá? Então, se ele falou que você tem 8, né? Ó, 8 já é difícil até de desenhar, gente, tá? Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, né? Então, aqui, ó, você tem, né? Você tem 8 na base, 8 para ligar, certo? E 8 lá em cima, né? E aqui você vai ter 8 aqui em cima também, entendeu? Então, você vai ter 24 arestas. Só isso, é só ter essa visão, beleza? Não precisa, assim, construir a figura e tal. Pegue outros exemplos que nem eu fiz, com 3 lados, que seja mais fácil desenhar para você visualizar o que está acontecendo, tá? Então, aqui seria a letra C. Quantas arestas tem uma pirâmide? Aí pirâmide é diferente, porque pirâmide tem a base, só que não tem tampa, vai tudo para uma coisa só. Ó, a base tem 15 lados. Então, imagina, nem vou desenhar com 15 lados, mas vamos só pensar aqui, ó. E se a pirâmide tiver 4 lados? Então, você vai ter 4 mais 4, mas não para ligar numa tampa. Não existe essa tampa que nem tinha aqui no prisma, certo? A pirâmide, em vez da tampa, é um único ponto. Então, você vai ter mais 4 para ligar nesse ponto, correto? E se a pirâmide tiver 3 lados, você vai ter 3 arestas na base e mais 3 arestas para ligar lá no ponto lá em cima. Então, tá? É vezes 2. Aqui é vezes 2. No prisma é vezes 3. Então, se tem 15 lados, a base, se a base tem 15 lados, então a pirâmide tem 30 arestas, certo? 15 da base e mais 15 arestas para ligar no ponto, ok? É isso. Tá bem tranquilo, é só de visualização mesmo. Então seria a resposta a letra A. Quantas arestas e quantos vértices tem uma pirâmide com 8 faces? Quantas arestas? Arestas a gente já viu que são 16. São não. 8 faces. 8 faces. Então, vamos pensar aqui, ó. Lembra que a pirâmide tem as faces laterais e uma embaixo. Uma embaixo. Então, aqui, ó, vamos ver. Se a pirâmide tem 8 faces, então ela tem uma face aqui embaixo, certo? Uma face aqui embaixo e 7 laterais. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Ó, beleza? Por quê? Aqui você vai ter 7, né? 7 laterais. Então, você tem que pensar o seguinte. Então, é uma pirâmide que tem a base com 7 lados. Se a base é um polígono com 7 lados, então essa pirâmide tem 14 arestas, que são as 7 da base mais as 7 ligando lá no ponto. 14 arestas. E quantos vértices? Vértices são as quinas. Então você vai ter 7 aqui, né? 7 aqui e 1 em cima. Então você vai ter, né, 8 vértices. Tá vendo? É tudo com esboço, gente, tudo rabiscado. Não precisa pegar régua, pegar lápis e tentar. Ah, professor, mas é muito difícil desenhar alguma coisa com 7 lados. Então você faz um exemplo aqui, ó. Em vez de 8 faces, se ele falasse que fossem 5 faces, você teria que ter uma embaixo e 4 aqui. Então só para você ver que é um a menos. 8 faces, opa, então é uma base com 7 lados. Porque muita gente erra porque acha que as 8 faces estão do lado da pirâmide. E não é isso. São 8 faces no total. Você tem que contar com o fundo da pirâmide. É uma face. Então, você tira uma para o fundo. E o que sobrou, que vai ser 7, vão ser 7 no caso. As 7 são laterais. Entendeu? Então, você tira uma para botar no fundo. E as outras 7 são laterais. Então, você, na verdade,
o número de faces da pirâmide ou o número de faces de um prisma é que vai determinar como que é a base. Se são 7 faces, então a base tem 7 lados. Prisma, mesma coisa. Se um prisma tem 7 faces laterais, é porque a figura, a base, é um polígono de 7 lados. Se tem 8, então é 8, entendeu? Só que aqui ele não falou que eram faces laterais. Pirâmide de 8 faces. Então a base é uma face. Ok? Continuando lá. Um sólido geométrico convexo possui 8 faces e 12 vértices. Quantas arestas terá esse sólido? Gente, ele é um sólido geométrico convexo. Ele possui 8 faces e 12 vértices, tá? Então, o que nós temos que pensar aqui? Bom, eu só consigo imaginar o seguinte. Ele falou que tem 8 faces. 12 é isso? Deixa eu ver. 12 vértices. 12 vértices. Tá. Então, vamos imaginar que aqui você tem, ó, uma tampa. Eu estou colocando assim porque eu não sei quantos lados tem, tá? Uma tampa e um fundo e tantas faces laterais. Então, se eu tirar uma face para a tampa e uma face para o fundo, vão me sobrar 6 faces. Então, tem 6 laterais. Então, vamos imaginar isso aqui, ó. 6 em cima, 6 embaixo. Olha quantos vértices, correto? 6 em cima e 6 embaixo, porque agora isso aqui não vai ter mais nenhum vértice, né? Vai ser só arestas, não é isso? Então, é essa figura aqui, ó. É um prisma com a base hexagonal. Então, você tem quantas arestas? 6 na tampa, 6 no fundo e 6 laterais. Então, arestas, 18, tá? 18 arestas. Beleza, gente? Tá? Então, você pegou base, lateral, tranquilo. Fechou? Tá? Então, aqui a resposta seria letra C. Tá? Então, o que eu fiz? 8 faces. Como, claro, gente, esse problema é só para o conteúdo de vocês. Existem outras figuras com 8 faces. Mas, pelo que a gente está vendo até agora, ou é prisma ou é pirâmide. 8 faces, se você pegar uma pirâmide de 8 faces, é aquela pirâmide que a gente já viu no exercício passado, que tem 7, né? Que tem 7 laterais e uma embaixo. E não vai ter 12 vértices. Só vão ter 8 vértices, ó. Certo? Só aqui, ó, só vai ter 8 vértices. Então, o que eu fiz? Já que não é pirâmide, imaginei um prisma. Então, são 8 faces, uma face embaixo, sobram 6 laterais. Se são 6 faces laterais, a base desse prisma é um hexágono. Beleza? E aí, vão ter 6 vértices embaixo, 6 vértices em cima, 12 bateu. Né? Então, beleza, é essa figura. Agora é só calcular as arestas. São 6 arestas embaixo, 6 em cima e 6, né, ligando cada vértice de baixo com o vértice de cima. Então, são 3 vezes 6, 18 arestas. Beleza, gente? É isso aí. E aí, por último, acho que só faltam 2 agora. Que aqui já começa a falar do volume, parará, parará. Bom, o que ele está perguntando aqui? O perímetro da face de um cubo é 20. Perímetro da face de um cubo é 20 centímetros. Qual destes valores é o volume do cubo? Bem simples. Cubo a gente sabe que é tudo quadrado, né? Se o perímetro é 20, então aqui, ó, são os 4 lados do quadrado. Então, se eu somar os 4 lados dá 20, então quer dizer que o lado do quadrado mede 5, correto? Passando o 4 dividindo, o lado do quadrado é 5. Se o lado do quadrado é 5, é o lado do cubo, né? O cubo são vários quadrados, todos iguais. Então, o volume vai ser 5 vezes 5 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Certo? Beleza? Esse seria a resposta, então, aqui. Letra A. Primeira opção, 125 centímetros cúbicos. 2. Quais afirmações abaixo são verdadeiras? Podem ser mais de uma. Então, é a última questão que a gente vai fazer. O volume de um cubo de aresta 8 é centímetros. Olha só que interessante. É 0,512 decímetros cúbicos. Veja bem, o volume de um cubo de aresta 8
vai ser 8 ao cubo. 8 vezes 8 vezes 8. 64 vezes 8, realmente 512. 512 centímetros cúbicos. Só que, né, ó, o que ele está pedindo ali, ó? Para decímetro, ele quer em decímetros cúbicos. Lembra? Metro, decímetro, centímetro. Se aqui eu tenho 512 e a gente está falando de centímetro, então eu tenho que pular 3 casas para cá. Então, 0,512 decímetros cúbicos. Correto. Então, a primeira, tem que marcar essa primeira aí. Beleza? Então, aqui eu marcaria aqui, tá? A aresta de um cubo de 27 centímetros cúbicos de volume é 3,5? Não. Porque veja bem, se o cubo tem 27, se o volume é 27 centímetros cúbicos, o lado ao cubo, né, é 27. Eu sei que 3 ao cubo é 27. Então, o lado tem que ser 3, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, se o volume de um cubo é 27 centímetros cúbicos, o lado é 3 e não 3,5. O volume de um paralelepípedo de dimensões 2,5, 3 e 2 é... Bom, aqui é só multiplicar, né? 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 3, 15 centímetros cúbicos. Todas as medidas estão em centímetro. E a resposta em centímetro cúbico está correto. Letra C. Então, letra D. 15 decímetros cúbicos de água cabem num recipiente com a forma de um paralelepípedo e com as dimensões 30, 15 e 45. Bom, vamos ver aqui, ó. Se eu fizer 30, 15 e 45, isso aqui está tudo em centímetros, certo? Ó, está tudo em centímetros. Então, isso aqui vai dar resposta em centímetro cúbico, né? Então, 30 vezes 15 dá 450, vezes 45, tá, fechou, né? Vamos só ver se está tudo certo. 45, 0, 5, 2, 22, 0, tá, 0, 5, 2, 10, tá, beleza. Isso aqui centímetros cúbicos. Então, você tem, para decímetro cúbico, você vai ter que, lembra, ó, voar a vírgula para cá. Vai ficar 20,255 decímetros cúbicos. Então, quando ele diz que 15 decímetros cúbicos cabem nesse recipiente, cabe, né? Cabe, seria verdadeiro. Porque 15 decímetros cúbicos cabem num recipiente de 20 decímetros cúbicos, correto? Tá? Então, quando ele diz... Então, aqui, ó, quando ele diz que 15 decímetros cúbicos de água cabem num recipiente com aquele formato, cabe, verdadeiro também. Então, seria A, C e D, tá? A, C e D. Beleza? Então, foram essas aqui, né? Desde da nossa tarefa que eu vi aqui do professor, avaliativa, né? Que foi essa daqui, presencial... Não, foi mais agora aqui, né? Então, desde da nossa tarefa do professor que foi avaliativa aqui, ó, foram essas três. Essa do professor, essa aqui. Hoje, provavelmente, eu vou estar passando uma outra para vocês, beleza? Então, valeu, gente. É isso aí. Aquele abraço. Até a próxima. E não esqueça o nosso Meet terça-feira, às 14 horas. 14 horas.